Como é que é, família? Daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias, mano. Primeira coisa, se inscrevam no canal, família. Ativa as notificações, compartilha esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, Facebook e qualquer rede social. Família, eu quero sugerir também uma cena para vocês, uma coisa simples, uma coisa top, uma coisa top. Vai na descrição do vídeo, tem lá o link do Instagram do Predador de Notícia, o link do Twitter do Predador de Notícia e o link do Instagram do canal MSTV. Então, sem mais delonga, sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. Angola está mesmo a mudar? O que você acha, internauta? Isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, manega. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto ontem que ver e ouvir de novo, é isto mesmo. Angola está mesmo a mudar? Hã? O que você tem a dizer? Será que o país está mesmo a mudar? Partilha essa informação com teus amigos, com teus irmãos, todo mundo, e faça essa pergunta. Manda esse vídeo para ele. Será que Angola está mesmo a mudar? Reformar depois do Luanda Leaks, fomos tentar perceber o que está a mudar, o que ainda falta alterar na sociedade angolana. Presidencialismo, corrupção e o futuro de Angola. Mande esse vídeo para o seu amigo, para a sua irmã, para a sua namorada, para o seu namorado, para o seu irmão, para o seu tio. E faça essa pergunta. Será que Angola está mesmo a mudar? Vamos lá ouvir a matéria. É desejável que o presidente João Lourenço comece a dar sinal de que o fato costurado à medida das dimensões físicas de José Eduardo dos Santos Guies não corresponde às suas medidas e aos seus gostos. É com estas palavras que o sociólogo angolano Davi Boio retrata ao expresso as expectativas dos seus concidadãos relativamente ao atual presidente. O diretor-geral do Instituto Politécnico Sol Nascente, o AMBO, descreve assim o perfil de liderança do ex-presidente, gravado na Lei Nacional da última Constituição. Na sua opinião, um político que queria romper com 38 anos de passado deveria fazê-lo de modo claro, lidando com aquilo a que chama a herança pesada de Gs. A saber, um sistema político e social com corrupção sistémica e uma constituição feita à sua imagem e semelhança. O perito reconhece o comprometimento do atual presidente em lidar com a primeira herança, mas também em pretender conviver com a segunda herança. Acontece que ambas têm um grande potencial de estarem interrelacionadas. O sociólogo explicita a segunda herança com a expressão mando em tudo e em todos e alerta para o facto de ser consensual que a Constituição angolana não apresenta os desejáveis mecanismos de cheques and balances. O documento constituinte, datado de 2010, impõe um espartilho que determina que o presente e o futuro fiquem reféns da benignidade do titular do poder executivo, defende Boio. Sem uma reforma do poder político, Lourenço tem exatamente os mesmos poderes que Eduardo dos Santos tinha. Davi Boio é um dos pensadores e académicos africanos com quem o Expresso falou para avaliar o impacto dos Luanda Leaks nos países e na região. A investigação internacional com base na fuga de informação de 715 mil documentos analisados por 120 repórteres do Consórcio Internacional de Jornalistas, em Portugal liderada pelo Expresso e pela SIC, promete não deixar pedra por virar. O processo veio para ficar, mas tudo depende do que se fizer dele, atendendo a quem nele tem interesse, a quem ele ameaça e como poderá, no futuro, ajudar a constituir processos judiciais que reponham justiça nos países expoliados com conivência internacional. No caso de Angola, a natureza da atuação da TEIA agora exposta tem força para estabelecer um antes e um depois na cronologia de um país onde toda a gente sabia o que se passava, supunha o envolvimento dos grandes, mas ninguém tinha provas nem a noção da dimensão da alegada fuga de capitais. Daí que a cobertura jornalística do Luanda Leaks
em particular pela televisão estatal angolana, TPA, que alinhou com o que foi sendo veiculado pela SIC, tenha sido seguida como uma telenovela. Luanda parou durante dias à hora do noticiário. Preocupações econômicas com o núcleo da investigação centrado em Isabel dos Santos, filha do ex-presidente. Ela visa uma rede de facilitadores cujos métodos expõem o sistema global. Não só a África, mas a África e o resto do mundo. É por isso que falar da especificidade africana, reduzir o âmbito da operação financeira à cletocracia de alguns estados ou limitá-lo à luta contra a corrupção, por muitos votos que tenha valido a eleição de Lula para presidente, desencadeia reações calorosas. É colonial usar o termo cleptocracia para descrever um sistema político africano, escreveu Elísio Macamo no seu mural de Facebook, reagindo às primeiras notícias. O professor de Sociologia da Universidade de Basileia, Suíça, nascido no Xai-Xai, Moçambique, explica que esta é a forma mais eficaz de nos separar da história que nos constitui. Já ao telefone com o Expresso explica, não vejo utilidade analítica em reduzir um sistema político à moralidade de quem detém o poder político. João Lourenço faz bem em agir contra a forma como a elite atua e perverte a economia, mas mostra inépcia política, porque não tem uma única ideia para reformar o sistema. Concentra-se na questão técnica da corrupção, que é precisamente a manifestação de que as coisas não funcionam, afirma Macamo. Ao contrário da revolução de mentalidades e das ideias expressas com total liberdade que o escritor José Eduardo Agualusa descrevia em entrevista ao Diário de Notícias, no final de janeiro, Macamo não acredita que vá passar a haver transparência em África, Angola, Moçambique. Temos o problema de reduzir toda a economia à lógica do desenvolvimento e concentrar o esforço no combate à corrupção. A economia é muito mais ampla e Lourenço deveria estar preocupado com a criação de um mercado nacional que articulasse o potencial de recursos com a integração econômica, que não existe, diz o sociólogo. Não é por causa da corrupção que Angola não se desenvolve, mas sim porque o sistema não está ajustado à política, diz Macamo, acrescentando que o partido no governo, o MPLA, está virado para si mesmo e isso é que deveria realmente preocupar os políticos angolanos. A dimensão do roubo é gigante, o que torna o caso importante para o povo, mas as chefias têm de formular um plano. Em Moçambique, as dívidas ocultas também são reduzidas à corrupção, prossegue o académico, apontando que a única diferença entre os dois países de língua oficial portuguesa é a dimensão do espólio. Em Moçambique, o Luanda Leaks pareceu passar quase despercebido à maioria. Calou-se ainda mais, confidencia ao Expresso um professor da Universidade de Maputo. Mas o interesse internacional que tem é evidente para o economista moçambicano Carlos Nuno Castelo Branco, que não o considera assunto africano nem o limita a Isabel dos Santos e Armando Guebuza, ex-presidente de Moçambique. O professor e investigador do ISEG, doutorado em desenvolvimento pela Universidade de Londres, sublinha a hegemonia dos partidos no governo dos dois países e lembra como foram semelhantes os processos coloniais de Angola e Moçambique. Impediram a formação de burguesias nacionais e, após a independência, foi urgente criá-las. A expropriação do Estado foi feita pelos partidos políticos, que ficaram com a fama da libertação e que se tornam, nesse processo, os garantes das oligarquias nacionais. São a favor da privatização de tudo o que é património do Estado, uma forma de liberalização para favorecer a elite política, conclui. Para regularem o processo, o MPLA em Angola e a Frelimo em Moçambique têm de manter a unidade dos partidos que estão altamente comprometidos com os processos de acumulação de riqueza. É esta a razão pela qual é tão difícil levar Guebuza ou Eduardo dos Santos a tribunal, defende Carlos Castelo Branco. Nos dois países os regimes não discutem os processos de acumulação de capital, limitando-se a identificar as pessoas envolvidas.
Luta interna no MPLA. Do ponto de vista do alinhamento político interno, é importante que finjam que estão a combater a corrupção, reconhece. Mas a corrupção não é a explicação, é precisamente a coisa que tem de ser explicada, diz o economista, apontando as trajetórias históricas de Angola e Moçambique como origem da situação. Dizer isto não é uma desculpa. Mas olhar apenas para escândalos e pessoas falha o ponto principal, o capital global. Os casos expostos em sucessivos leaks são todos internacionais, lembra? Há uma genuína luta pelo poder que começa no seio do MPLA e se estende às estruturas do governo, diz ao Expresso Carlos Lopes, economista guineense e ex-secretário executivo da Comissão Econômica para a África da ONU. Estes movimentos estão relacionados com a crise do modelo de crescimento e distribuição da economia e Angola não pode fazer mais do mesmo. Lourenço deveria liderar a reforma que transformasse o boreal político do MPLA numa reserva moral capaz de travar excessos. Enquanto isso não acontecer, nada avançará, diz ao Expresso o politólogo angolano Carlos Pacatolo, diretor do Instituto Piaget de Benguela. O Luanda Leaks é a suprema oportunidade de olhar para a fraqueza das instituições angolanas. Fonte Expresso. Então, família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, mamene, não esqueça de deixar seus comentários, ok? De você curtir o vídeo e compartilhar com todos teus amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook, ok? Todas as redes sociais. Compartilha o vídeo porque isso nos ajuda bastante, porque isso também é notícia. Você até pode ficar bem mal chateado, falando, isso não é notícia, predador de notícia. Mas sim, é notícia, porque você não sabia. Estás a saber aqui a partir do canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você. Ok, família? Então, sem mais blá blá blá, nos vemos no próximo vídeo, ok?